Eu quero pedir você que abra aí a sua Bíblia. Nós vamos ler duas escrituras. Os irmãos que estão gravando a mensagem podem colocar o nome. O título da mensagem de hoje é Guerreando para Possuir. Diga isso, guerreando para possuir. E eu quero de antemão ler duas escrituras. Nós vamos dar seguimento ao entendimento que já temos tido aqui nessa casa. Os aspectos que vamos abordar hoje, em outras ocasiões, de uma forma diferente, já temos abordado. Mas eu creio que Deus quer ministrar algo ao teu coração de uma maneira profunda nessa noite. Vamos abrir em Josué, capítulo 11. O último versículo desse capítulo declara o seguinte: assim Josué tomou toda esta terra. Diga isso, toda esta terra. Conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança. Diga isso, herança. A Israel, pelas suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Agora vamos lá para o capítulo 13, verso 1. Declara o seguinte: era Josué já velho e avançado em anos, quando lhe disse o Senhor: já estás velho e avançado em anos, e ainda fica muitíssima terra para se possuir. Diga isso. E ainda fica muitíssima terra para se possuir. Coloque a tua mão em teu coração e vamos orar. Pai maravilhoso, nós adoramos o teu nome. Pai, queremos bendizer a Ti pelo tempo da adoração, pela comunhão que podemos ter com o Senhor. Hoje, ó Pai, é uma noite de ceia e nós bendizemos a Ti pela comunhão do corpo. Louvamos a Ti pela vida de Cristo que está em nós, aquilo que nós temos experimentado em Ti, Senhor, de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão extraordinária. E pedimos que mais uma vez a Tua graça venha sobre nós, que a Tua palavra, ó Deus, venha ministrar os nossos corações. Sabemos que somos alimentados pela Tua palavra. Nos dá nessa noite, não somente hoje, mas a cada reunião, ó Pai, o alimento necessário que nós necessitamos. Que venha sobre nós a mais pura revelação. Queremos o melhor, o trigo mais puro, para nos alimentar, para nos edificar, para estabelecer a nossa fé. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Declaramos que nós adoramos a Ti, declaramos a Ti, Senhor, que nós Te amamos. No nome santo de Jesus, oramos agradecido por todas as coisas. Amém e amém. Amados, todo aquele irmão que é, na verdade, um estudioso da palavra, há irmãos que procuram mergulhar na palavra, buscando a revelação, buscando as pepitas maravilhosas da revelação. Eles podem perceber que muitos livros lá do Velho Testamento têm uma contraparte, têm uma contrapartida no Novo. E há muitos livros no Novo Testamento que eu vejo, na verdade, como sendo uma extensão lá do Velho Testamento. Por exemplo, o livro de Levítico é o livro que mais fala sobre a constituição sacerdotal. Basicamente, todo o livro de Levítico fala do sacerdócio de Arão, a linhagem de Levi, a tribo de Levi, os levitas, como era constituído o sacerdócio. Agora, quando nós vamos ler, por exemplo, a carta aos Hebreus, nós podemos ver que basicamente é uma extensão do livro de Levítico. A constituição do sacerdócio em meio ao povo de Israel, ali vem uma figura tão clara do sacerdócio de Cristo na igreja encontrada no livro de Hebreus. O sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, eu vejo como uma extensão de tudo aquilo que está lá em Levítico. Deuteronômio, por exemplo. Deuteronômio é um livro de leis. Você encontra ali as leis apontando para como o povo de Israel devia viver. Até as leis sanitárias você encontra ali.
até como o povo de Israel devia proceder, até nos momentos em que o fazer suas necessidades. É um livro de protocolos, de regulamentos. Isso é o livro inteirinho de Deuteronômio. Aí você vai estudar o livro de Atos, ali se encontra a constituição da igreja, e quantos capítulos são usados pelo Espírito Santo, justamente para mostrar acerca do nosso procedimento agora como casa de Deus. Como devemos vivenciar a revelação da graça de Deus, como as coisas acontecem dentro da igreja. E quando você vê em Deuteronômio, você vê a orientação do Senhor, os protocolos de Deus mostrando como as coisas deveriam acontecer em meio ao povo de Israel, a todas as orientações. E quando você vai para o livro de Josué, fala muito acerca da terra, aquilo que eles tinham que possuir, os momentos de guerra para poder tomar como possessão uma herança que haviam recebido da parte do Senhor. Agora, o livro de Josué, ele tem muita semelhança com a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Eu vejo que o livro de Efésios, então, complementa a revelação do livro de Josué. Aquilo que a terra de Israel, a terra de Canaã, representava para a nação, as bênçãos espirituais encontradas em Cristo Jesus nas regiões celestiais, que estão à disposição da igreja, há uma guerra para tomar essas bênçãos para trazer para a nossa realidade. O povo de Israel, na verdade, ele teve que guerrear para tomar posse de uma herança. E há uma guerra espiritual tão tremenda que nós temos que travar para que as promessas de Deus, a herança que nós recebemos, Efésios 1 diz que é uma herança que está à nossa disposição. Agora, para que essa herança seja real, para que haja de fato uma posse, para que seja propriedade nossa, o Espírito Santo vai nos impulsionar a tempos de guerra. Amados, e há coisas que vêm em nossa vida, que nós já temos por promessa, por herança, elas só vêm a serem reais mediante guerra. Se eu não guerrear, nunca vai se tornar uma realidade para nós. De fato, já temos todas as bênçãos espirituais que nos foram dadas em Cristo Jesus. Diga ao seu vizinho, você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais, não com algumas. Esta é a tua herança. Mas existe uma diferença muito grande, amados, em eu carregar um termo de herança nas mãos, é diferente de eu se apropriar dessa herança e viver no dia a dia. E aqui nessas duas escrituras que nós acabamos de ler, a primeira experiência, fala acerca de algo que foi dado como herança para o povo de Israel. E a herança era toda aquela terra. Vamos ler novamente. Veja lá no capítulo 11 novamente, último versículo. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo quanto o Senhor tinha dito a Moisés. Deus já havia falado com Moisés, toda essa terra é vossa, tudo será vosso, é a vossa herança. Diz mais aqui, tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança a Israel, pelas suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Havia uma herança que havia sido dado, todinha aquela terra, sem exceção, tudo era deles. Porém, passaram-se os anos, e a Bíblia diz então, no capítulo 3, verso 1, que Josué já estava avançado em idade, porque muito tempo havia se passado, e o Senhor se manifesta a ele, e traz uma outra palavra agora. Agora você percebe que é uma palavra basicamente antagônica daquelas que eles receberam primeiramente. A primeira palavra que veio da seguinte maneira: toda essa terra será vossa, essa é a vossa herança, tudo. Agora, passando-se os anos, o Senhor se manifesta, sendo Josué já velho e avançado em idade, e diz o seguinte:
Você já está velho, Josué, e avançado em anos, e ainda ficou muitíssima terra para se possuir. Ou seja, não se apropriaram devidamente de tudo aquilo que tinham como herança. Agora eu pergunto a você, qual é a nossa herança em Cristo? Será que são algumas coisas somente? A Bíblia diz que o Senhor nos deu tudo. Está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1. O Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Efésios diz que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 1, verso 3. Diz aí que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, o pacote de Deus que vem na nossa direção quando nós somos salvos é um pacote completo. A salvação, ela toma um aspecto muito extraordinário na nossa vida. Todas as vezes que você vê no Novo Testamento a palavra salvação, no original grego a palavra é sozo. E sozo quer dizer restaurado inteiramente, feito completamente são, restituído de maneira total. Então há algo que se projeta em todas as áreas da minha vida. Então, dentro da ótica divina, quando eu sou salvo, quando a salvação me alcança, vem esse pacote completo, e nesse pacote está então cura emocional, o rompimento das cadeias malditas que talvez nos acompanharam por gerações, a cura física, o ajustamento emocional, a provisão do Senhor na nossa área material. É um pacote completo. Agora, por que muitos cristãos não vivenciam isso? Eles só têm como herança, mas não a posse de fato disso. É o que estava acontecendo com Israel. Recebe uma palavra do Senhor, toda essa terra é vossa, tenho dado como herança. E depois de tantos anos o Senhor se manifesta, vocês não se apossaram, não se apropriaram de toda a herança. Ficou muita terra para se possuir. E tem muito cristão que não está se apossando da sua total herança em Cristo Jesus. Infelizmente, em boa parte da igreja em nossos dias, essa experiência de Efésios, capítulo 1, verso 3, não é realidade. Só tem simplesmente como herança. Amados, eu ter um termo de herança nas minhas mãos é um aspecto. Mas eu se apropriar e vivenciar isso é completamente diferente. Nunca esqueça a história daquela velhinha tão pobrezinha, morava na beira de um rio, passava tanta necessidade, porém tinha parentes tão ricos. Aqueles parentes com muitas posses, muita propriedade, um dia decidiram então passar aquela herança, aquela velhinha. Foram a um cartório, redigiram um documento, passaram esse documento nas mãos dela, ela leu, achou tão bonito aquilo, botou num quadrinho, deixou lá na parede e morreu pobre. Há muitos cristãos que agem assim, gente. Diga ao seu vizinho, você tem uma herança. E essa herança você tem que se apropriar dela. Nós temos que trazer para a realidade. Agora, para que isso seja real, quantas vezes nós vamos ter que entrar num tempo de guerra? Aqui está a importância da guerra espiritual, gente. Se há um livro que fala de guerra constantemente, é o livro de Josué. E há três coisas que o povo de Israel tinha que fazer. A ordem do Senhor, através de Josué, estava baseado em três etapas, em três experiências. O que tinha que fazer? Primeiramente, entrar na terra. Diga isso, entrar na terra. Em segundo lugar, eles tinham que guerrear para tomar posse da terra. Diga isso, guerrear para tomar posse da terra. E em terceiro lugar, eles tinham que fazer o que mais? Governar aquela terra.
ocupar território. Diga isso, eu fui chamado pelo Senhor para essas três experiências. Diga assim, eu tenho que conquistar, eu tenho que guerrear e eu tenho que governar. A Bíblia é um livro de promessas. Pergunta ao seu vizinho se ele sabe quantas promessas existem na Bíblia. Você já parou para analisar quantas? Tem mais de 6.000 promessas. E você pode olhar essas promessas, todas elas estão a teu favor. Eu já vasculhei as Escrituras, eu nunca encontrei uma promessa de Deus que fosse contra mim. Nunca. Todas elas estão ao meu favor. Agora, eu não posso ter isso simplesmente como promessas. Tem que se tornar algo real. A palavra de Deus é a constituição do reino. Diga isso, a Bíblia é a constituição do reino. Eu dou uma coleção de 75 CDs do nosso ministério, todos pendrives, DVDs. Para quem aqui na igreja chegar para mim e dizer, eu conheço toda a Constituição. Tudo que está na Constituição brasileira, eu conheço. Quem conhece aqui? Ninguém conhece, nem eu. Por que nós somos roubados e lesados muitas vezes como cidadão brasileiro? Gente, não conhecemos o nosso direito. E quando você começa a pesquisar um pouquinho mais, você começa a ver alguns direitos que você tem. Você pode ir a um tribunal, pode reivindicar isso, e não demora muito, vem a sentença de um juiz favorecendo a você, porque aquele é direito teu. Agora, nós, infelizmente, a maioria dos cristãos não conhece a Constituição do Reino de Deus. Por isso o diabo está roubando muita coisa. Os demônios estão vindo com toda a força, roubando o direito àquilo que nós temos em Deus, porque não conhecemos. Mas quando nós conhecemos, aleluia, a Constituição do Reino, nós vamos diante do justo juiz, reivindicamos, e não demora muito, somos abençoados, somos alcançados. Porque muitas portas de trabalho maravilhosas estão fechadas para alguns cristãos. Porque muitas vezes a bênção financeira que ele precisa, o desatar, por exemplo, ele tem até um local bom, próprio para morar, está emperrado. Porque muitas vezes tem forças malignas ali impedindo. E se ele não guerrear, amados, nunca ele vai tomar posse dessas promessas. E uma das coisas que o Senhor começou a ensinar ao povo desde o início é que para possuir essa herança, na verdade eles tinham que guerrear. E a Bíblia mostra algumas coisas a nós muito importantes aqui no livro de Josué. O Senhor projetou toda aquela terra, aquela cidade, então eles tinham que conquistar. E à medida que eles foram conquistando as cidades, todas elas eram mediante a guerra. Diga ao seu vizinho, não haverá conquista sem guerra. Ainda no capítulo 11, vamos ver um verso aqui. Olha o que a palavra de Deus declara aqui no verso 19. Josué 11, 19. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, a todas tomaram a força de armas. Como o povo ali liderado por Josué, como o povo do Senhor pôde tomar aquelas cidades à força do quê? De armas. Isso indica que houve o quê? Guerra. Eu vejo que o diabo tem conseguido paralisar algumas pessoas, amados. A maior guerra que podemos enfrentar
é contra exatamente o espírito maligno da passividade. Há crentes que estão debaixo da força do espírito de passividade, eles se tornam inertes, inativos, conformistas, se conformam. A enfermidade vem, começa a bater uma pessoa. Nós temos uma experiência muito interessante na Alemanha agora. Fomos até outra cidade visitar uma irmã no hospital. Veio um câncer no corpo dela. E segundo os médicos, era um câncer terminal. Ela extirpou um seio e estava no pulmão. E segundo a medicina, irreversível. E nós fomos uma manhã, viajamos para ir lá no hospital, passamos basicamente uma manhã inteira. A pastora foi, o filho dela, o ministro de louvor. Agora, o que me chamou a atenção? A tenacidade daquela mulher. Ela é uma missionária. Ao invés de se entregar, ficar passiva, o câncer vai me levar. Não. Uma fé tão extraordinária. Ela ganhou pessoas ali no hospital para Jesus. Ela guerreou. Aqueles momentos no hospital, ela começou a vislumbrar o mundo espiritual, a guerra dos anjos de Deus contra a força demoníaca. E ao invés de encontrarmos uma mulher deprimida, uma mulher esperançosa, superando o câncer, ficamos surpreendidos agora com a notícia da doutora Neuza. Ela disse, olha, guerreei contra o espírito de morte. Foi uma guerra contra o espírito da morte e venceu. Agora, o espírito da passividade pode vir sobre alguém e levar ele a ficar completamente inerte. A palavra de Deus diz que aquelas cidades, elas foram conquistadas à força das armas. E há muita bênção de Deus, há muita coisa ligada à nossa herança, que só vai ser conquistada à força da guerra espiritual. Se você estudar Efésios 6, você tem todo o arsenal de armas de guerra. Diga comigo, eu fui chamado para guerrear. Diga mais, e quem guerreia não pode ser tomado pelo espírito da passividade. Israel já sabia muito bem que para se apropriar, para tomar posse, ele tinha que guerrear. E diz aqui, de maneira tão clara, essas cidades foram tomadas à força da guerra, às forças das armas. Vamos em Deuteronômio. Veja rapidamente no capítulo 7, verso 1 e 2. Pergunto a você nessa noite, o que o diabo está segurando? Entrar nesse lugar aqui, gente, não vê de qualquer forma. A gente está quase um ano aí buscando lugar para reunir. Parecia que todas as portas estavam fechadas. Aparecia um salão detonado, nós íamos ver, era adequado, poderia instalar a igreja ali, no entanto destruído, aluguel alto, vinha a proposta, olha, vamos reformar, você pode descontar do aluguel? Não, não queremos descontar nenhum centavo sequer. Alguns aparentemente bonitos, porém precisado de uma reforma grande. E foi o irmão Hamilton aí, testemunha, quantos lugares eles foram aí. Quantos lugares procurando o local. Até que apareceu esse. E no dia de vir aqui, eu estava orando com minha esposa de manhã. E literalmente, amados, uma entidade maligna, um demônio forte, segurando essa bênção que era para o Rei das Nações. E foi dado o quê? Uma palavra de ordem. Eu lembro muito bem, minha esposa disse, olha, Satanás vai soltar a mão, vai tirar a mão daquilo que é nosso. Tira a mão. Há um local já para nós, olha, hoje nós vamos alugar um salão. E pisamos aqui em nome de Deus. Sabe quem estava segurando isso? Satanás. E a maneira que as coisas vieram para nós aqui, para alocar, foi algo tremendo. Uma bênção do Senhor. Agora, no dia em que o pessoal disse, olha, está alugada de vocês, me veio forte no espírito.
Vocês entraram na terra, mas vocês vão ter que guerrear contra os inimigos. Aí começou a levantar os inimigos. A documentação, pela prefeitura, era difícil funcionar a igreja aqui. Começou a ver um monte de coisa, questão de bombeiro. Graças a Deus, foi vencido 1-1. Não houve cidade forte que tomaram, se não foi pela guerra, lutando. Quantos precisam de alguma bênção aqui nesses dias? Quantos precisam de uma bênção para entrar 2020 bem? Pode levantar a mão bem alto. Você precisa guerrear por isso. Muitas vezes, amados, no mundo espiritual já foi determinado. Por que o Senhor está falando que 2020 é o ano da proclamação? Porque a proclamação, ela gera em nós um espírito profético para trazer à realidade aquilo que está no mundo, no reino do Espírito. E essas proclamações, elas têm que ser levantadas, não importando o cenário que está diante de nós. Se você vai estudar, nós ministramos isso ontem à noite, lá em Sengé, você vai estudar o livro de Isaías. Ele entra num tempo de proclamação profética para trazer a realidade aquilo que estava no reino do Espírito. Porque era um tempo de destruição em Jerusalém, em caos, era escombro, destruições. E ele se coloca em cima daqueles escombros e começa a proclamar: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei. E começa a profetizar algo no futuro. Serás uma coroa na mão do Senhor, será um diadema real, será como um adorno, não será mais conhecido como terra desolada. Começa a colocar uma projeção tudo no futuro, não importando aquilo que estava acontecendo no momento. E sabe o que o diabo quer fazer? Muitas vezes o diabo quer derrotar você. De que maneira? Levando você a olhar no que está acontecendo no momento. O cenário do presente momento. A proclamação nos joga para algo além daquilo que está acontecendo no momento. Nos joga para uma previsão futura. Por isso ele pode declarar: será um diadema real na mão do Senhor, será com adorno. E começa a trazer algo, uma projeção profética para o futuro. É o mesmo espírito criativo que está em Deus. Como começa o livro de Gênesis? No princípio eram os céus e a terra. E havia trevas sobre a face do abismo. Um cenário de caos, de destruição. Mas você pega de repente o versículo seguinte, o que diz? E disse Deus: haja luz. E o que houve? Luz. É o espírito profético que há na proclamação. E se há algo que você vai ter que aprender pelo Espírito Santo no ano de 2020, é o valor, é a força da proclamação, em cima da situação que você está vivendo. O livro de Josué é um livro tão extraordinário. Veja aí a promessa do Senhor, aqui em Deuteronômio 7, verso 1 e 2. O Senhor coloca diante daquele povo uma promessa de conquista, mas mostra também que não ia ser de qualquer maneira. As coisas, amados, elas não vêm de mão beijada para nós. Se você não guerrear, para trazer isso à realidade, talvez nunca você vai experimentar a posse dessas coisas. A palavra do Senhor diz assim, coloca lá: quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, girgaceus, amorreus, cananeus, os filizeus, os heveus, os jebuseus e todos esses eus aí. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que ti. Com quem Israel tinha que lutar? Com 7 nações poderosas, cujas nações impediam que eles tomassem posse da herança daquilo que Deus havia dado por promessa. Então veja que há uma distância
entre você receber uma herança e você ter a posse dessa herança. De que adianta você pegar um termo de herança, ficar contemplando, ai que lindo, ó, esses carimbos, esses selos aqui, e nunca tomar posse daquilo que você tem por direito. E muitos crentes estão fazendo exatamente isso. Por isso nunca consegue deslanchar na sua vida espiritual. Nós queremos quebrar em 2020, nas nossas vidas, todo tipo de limitação. Toda ação do espírito de passividade tem que ser rompida. Em nome de Jesus, vai ser um ano de avançar. Vai ser um ano de proclamar a vitória do Senhor na nossa vida pessoal, na família, na igreja, na cidade, na nação. São novos tempos. Diga isso, eu estou sendo levado a viver em um novo tempo. Por isso que de maneira tão clara, Jesus fala em Mateus capítulo 11, que para entrar no reino você faz o quê? O que nós temos que fazer para poder entrar e usufruir do reino? Tranquilamente, calmo, sereno, tranquilo, como diz aquela canção antigamente. É dessa forma que entremos no reino? Pergunta esse vizinho, como que você entra no reino? Responda a ele, perguntou para você. A força. Gente, se faz violência. Quantos querem ser violentos aqui? Para tomar as coisas? Não seja passivo. Abre lá Mateus 11, 12. E desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os violentos o tomam por assalto. O diabo está segurando muita coisa. Quem sabe está segurando a tua cura. Quem sabe está segurando aquela porta de trabalho, a provisão financeira para você. A salvação do filho. O filho que está mergulhado nas drogas. Nós temos que verdadeiramente guerrear. Não é propósito de Deus que ele esteja nas drogas. Não é propósito de Deus que o mal esteja assolando o nosso corpo. Não. A promessa do Senhor de cura, a promessa de libertação, há uma herança. E essa herança tem que ser real na nossa vida. Eu não quero que de repente venha uma palavra do Senhor na minha direção, ou algum profeta chegue e diz, olha, Deus desenhou tanta coisa para a tua vida, e você está velhinho, e ficou para trás tanta coisa que você não vivenciou, que você não experimentou. Eu já disse aqui algumas vezes, acerca dos lugares mais ricos da face da terra. Pergunta ao seu vizinho, você sabe qual é o lugar, quais são os lugares mais ricos da face da terra? Não são os poços de petróleo na Arábia, nem a jazida de diamante na África. Os lugares mais ricos são os cemitérios. Sabe por quê? Há tanto projeto ali enterrado que nunca veio existência. Herança que crentes receberam e nunca tomaram posse, simplesmente morreram e levaram lá para a tumba. Livros maravilhosos que nunca foram escritos. Canções que nunca foram cantadas, nunca foram escritas, estava só no espírito da pessoa. Ideais, projetos que Deus colocou no coração de alguém e ele nunca lutou por aquilo para se tornar uma realidade. Veio o espírito da passividade e simplesmente ficou como um projeto no papel. E ele morre, leva tudo isso lá para a tumba, lá para o seu sepulcro. Diga ao seu vizinho, o lugar mais rico da face da terra é um cemitério, são os cemitérios. Isso é terrível. Chegou o tempo de nós fazermos realmente violência para se apossar da nossa herança, aquilo que é nosso. E passa 1 ano,
2 anos, 2 anos. Alguém recebe a profecia, algo que Deus vai fazer. Passa 1 ano, não acontece nada. 2 anos, 3, 4, 5 anos. Nunca aconteceu nada. Ficou só a profecia. Aquele profeta profetizou para mim, não era de Deus. Tá, mas o que ele fez para a profecia se cumprir? Tem que fazer algo. E isso envolve a nossa parte. Abraão recebe uma palavra do Senhor, vai ser o pai de nações. Mas alguma coisa vai acontecer com ele e a esposa. Senão nunca ia se cumprir. Eu posso receber uma palavra profética e não entrar no espírito aqui de Mateus 11 e permito que a passividade venha, claro que nunca vai se concretizar. Deus tem uma porta de trabalho aberta para você, vai te abençoar. Aí você fica em casa de braço cruzado, esperando que a porta caia do céu na tua frente e se abra. Não vem guerrear aqui na segunda-feira, porque o diabo está pegando na tranca daquela porta e não abre. Tem que guerrear em oração e fazer a tua parte. O Senhor falou com Israel, vou colocar vocês numa terra boa, que emana leite e mel. Vocês vão cavar, ao invés de encontrar o ferro, vão encontrar o cobre. Vocês vão plantar vinha e vão colher do fruto dessa vinha, será algo viçoso. Vocês vão morar em boas casas. Agora, será que eles poderiam morar em boas casas se não construir essas casas? Eles encontrariam o cobre no lugar do ferro se não cavassem? Eles teriam leite se não criasse a vaca e fosse lá ordenhar? Teve um irmão que disse, vão me ordenhar o ministério ano que vem. Gente, há um papel nosso, nós temos que fazer, nós temos que sair da passividade. E 2020 vai ser o ano para quebrar a passividade. O Senhor fala, olha, vocês têm essa terra, mas vocês vão ter que guerrear contra essas 7 nações. Josué diz, nenhuma dessas cidades foram conquistadas, senão a força das armas. Há uma guerra que nós temos que travar. Por isso nós enfatizamos muito aqui acerca da guerra espiritual. Veja uma passagem mais lá em Josué 18. Tem gente que pensa que a gente é místico, sabe, José? Nós vamos fazer guerra espiritual numa praça, lá na Alemanha, uma praça terrível, cheia de espírito de violência. Mas veio tanta ave negra para impedir o ato que você nem imagina. Você fala, mas isso é místico, né? Estão querendo fantasiar. Gente, tem uma ave preta, tipo um corvo, mas menor, com um cântico horrível, uma música horrível, uma canção horrível. Mas veio uma nuvem cobrindo a gente. E quando a gente chegou na peça, veio uma, se colocou ali na peça e ficou me olhando. Esse bicho feio, sai daqui em nome de Jesus. Foi embora. Gente, parece uma coisa assim. Isso, mas não é, gente. É guerra. Quando saímos daqui para ir para a Alemanha, o Senhor falou que nos levar uma guerra. Uma guerra espiritual. Uma madrugada, de repente, em um dos dias, 2 entidades dentro do quarto que eu estava dormindo. Um velho lá com tantos anos, tipo um homem das cavernas, e uma criança. Dentro do quarto, travamos uma guerra. Quando eu compartilhei com a pastora, disse, olha, o missionário lá da Polônia que vem aqui, o Luciano veio aqui, já viu aqui dentro da nossa casa esse espírito, da forma de uma criança. E ele disse, e a minha filha de 12 anos, ela tem sido atormentada, porque ela de quando em quando vê esse espírito aqui dentro da casa.
Agora nós somos levados lá para quê? Para guerrear contra isso, gente. Agora se imagina se nós chegamos ali, todo amedrontado, passivo. Não. Minha esposa estava orando com ela na parte de cima, no sótão. Eu estava lá embaixo, na sala de oração e adoração. Gente, me veio um arrepio e uma tontura. Passou um espírito maligno, na hora que eles oraram lá em cima. Gente, me veio uma tontura que eu nunca tive na minha vida. Durou menos de um minuto, uma fração ali de segundos. De uma força maligna que estava lá. Uma guerra contra o satanismo, contra o ocultismo, porque na Europa é forte, na Alemanha é forte, é um outro nível de guerra, né? Bruxaria, witchcraft, é pesada mesmo, e nós somos para guerrear. Agora imagine você chega num lugar desse, completamente passivo. Há um guerreiro, guarde isso, até aquelas coisas mais simples e significantes, para ele tem um significado. Vai ser algo muito simples, termos ali uma nuvem de aves negras sobre nós, nos acompanhando até a praça, uma daquelas aves se opondo ali, aquilo que nós íamos fazer. Para mim isso tem um grande significado. Eu entendi perfeitamente que fomos ali naquela cidade da Alemanha, realmente para guerrear. Vamos abrir lá em Josué capítulo 18. Aqui nesse capítulo, Josué reúne o povo. E nos 3 primeiros versículos diz, olha, puxa, mas vocês são negligentes. Vocês tinham que tomar posse, tinham que guerrear, tinham que conquistar, porém ficaram completamente inertes. Isso reflete o comportamento de alguns cristãos. Veja o que ele declara aqui. Ora, toda a congregação dos filhos de Israel, havendo conquistado a terra, se reuniram em Siló, e ali armou a tenda da revelação. O tabernáculo estava ali. E dentre os filhos de Israel, restavam 7 tribos, que ainda não tinham repartido o quê? A sua herança. Eles tinham só o quê? Só herança, mas não tinham a posse. Não havia repartido entre eles. Olha o que Josué fala. Disse, pois, Josué aos filhos de Israel, até quando serei remissos em entrardes para possuir a terra que o Senhor teu Deus, ou melhor, a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Você sabe o que é ser remisso? Negligente, preguiçoso, indolente. Até quando vocês serão negligentes no sentido de tomar posse da herança? O que eles tinham? Só a promessa. Essa terra é vossa, mas não tinham entrado. E Josué disse, vocês são negligentes, até quando vão ficar dessa maneira? Estavam sendo tomados ali por uma passividade espiritual violenta. A passividade espiritual, amados, nos impede de caminhar. A passividade impede um cristão de avançar. Nós precisamos ser cristãos que vão avançar. Não vão se contentar quando vê as coisas vindo de maneira terrível. Há uma herança, todas as bênçãos espirituais estão a nosso favor. Eu tenho que trazer aqui para a minha realidade. Abra lá em Romanos 5, capítulo 17. Quantos aqui têm certeza que receberam a abundância da graça e do dom da justiça? E sabe de que maneira vem para nós isso? De maneira gratuita. Por isso diz em Romanos 5,17, a abundância do dom da graça e da justiça. É tudo gratuito. Já recebemos isso. Porém, para tomar posse disso, eu tenho um preço a pagar. Até salvação, gente. Diga isso, salvação. É pela graça. Eu não preciso fazer nada. Mas para viver o reino de Deus, eu tenho que pagar um preço. O que termina aí o verso aí, Romanos 5,17, dizendo? Aqueles que recebem
a abundância da graça e do dom da justiça, o que vai acontecer com eles? Reinarão no milênio, é isso? Não, reinarão quando? Em vida, hoje, por um só, por Jesus Cristo. Agora, para eu reinar em vida, eu tenho que guerrear. Você já viu algum rei reinando sem fazer guerra? Pode estudar a Bíblia. Davi reinou, mas sempre com guerra. O povo de Israel foi colocado em uma posição como cabeça, mas sempre com guerra. Há forças malignas, há forças de principados, há demônios que lutam contra a tua vitória. Há forças malignas que lutam contra a tua vida para que você não tenha uma vida abençoada. Cada pessoa aqui da RN vai ter que tomar uma decisão em 2020. Diga seu vizinho, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que escolher. Você vai viver na miséria ou na abundância? Diga, você vai ter que decidir. Se você vai viver na enfermidade e na doença ou na saúde? Diga, você vai ter que decidir, ou você vai viver em vitória ou derrota. Haverá uma decisão, ou você vai viver na liberdade liberta ou debaixo da oposição. Sabia que é nós que decidimos isso? Isso é de acordo com a nossa escolha. Vamos guerrear ou não? Saiba nessa noite, há uma guerra travada e você tem que guerrear. Toda essa terra foi te dado como herança, toda ela é tua, disse o Senhor Josué e ao povo. E aí passa muitos anos. Josué, você já é velho, passou tantos anos e ficou muita terra ainda para se possuir. Saiba você nessa noite que todas as bênçãos que foram determinadas por Jesus é a tua herança. Mas você não pode ter isso simplesmente como um termo de herança. Você tem que ter a realidade. Tem que ser algo visível no teu dia a dia. Algo que vai estar presente na tua vida, na tua família, na tua casa, entre os teus filhos. 2020 será o ano da proclamação da vitória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Se eu não tenho um espírito de guerra, um espírito conquistador, a vida cristã, ela pode se tornar até enfadonha. Um culto, uma reunião, pode se tornar um peso. Se eu vou para um culto, como sendo só mais um encontro, mas cada reunião, cada culto que eu vou, eu vou receber um treinamento, um adestramento. Cada culto é como uma aula de universidade do reino, onde você vai se graduando. Espera aí, hoje, sei que vai ser dado uma lição nova, um princípio novo. Na semana passada foi dado esse princípio, vai ser um princípio novo. Eu vou à reunião querendo receber um princípio, um protocolo novo que vai me ajudar. Gente, existem visões completamente diferentes. 2 homens estavam sendo construindo uma grande catedral. E 2 homens estavam trabalhando numa escada, botando azulejo, piso na escada. Aí alguém se aproximou de um dos homens. O que você está fazendo aqui? Eu estou assentando pisos. Aí ele pergunta para o outro homem, o que você está fazendo? Estou edificando uma grande catedral. Gente, é a maneira de ver as coisas. Eu não vou no culto, eu vou cumprir o horário da semana, domingo, 6 horas da tarde, lá na Silveira Peixoto, 777. Não, eu vou num tempo de adoração, vou estar diante do Rei dos Reis. Aquele tempo de oração que você tem, não é uma obrigação, porque
É dito aqui que tem que separar um tempo de oração no dia para você estar na presença do Senhor. Não, gente. É um encontro teu com o Rei dos Reis. Alguém pode ver a meia hora que ele tinha de oração em casa, de tempo, ele pode ter como que? Eu estou preenchendo meia hora de oração para cumprir um ritual que é pedido na igreja. Agora outra pessoa ela pode ter uma outra visão. Não, eu tenho 30 minutos aqui de audiência com o Rei dos Reis. Eu nunca esqueço o David Guichu, um homem de oração. Ele estava para comprar um terreno numa ilha, né, para construir um templo. E então, justamente no dia em que o prefeito lá de Seul vai para se encontrar com ele, lá no escritório, para tratar disso, a sua secretária diz, olha, o prefeito chegou aí para tratar com você acerca lá da compra da ilha, do terreno na ilha, para a construção do templo. Diz, olha, agora não posso. Eu estou em oração aqui, não posso. Não, mas é o prefeito que está aí. Diz, não, tudo bem, quem chegou foi o prefeito, a autoridade da terra, mas eu estou numa audiência agora com o Rei dos Reis, e só posso atendê-lo quando eu terminar. Gente, a maneira de ver as coisas. Como nós vemos a nossa vida cristã? Será que um culto é mais um horário que preenchemos aqui? Ou é um tempo de estar na presença do Rei dos Reis? Aquilo que declaramos em nossas casas no dia a dia, será simplesmente uma repetição vazia? Ou é um decreto baseado dentro da palavra, onde nós temos consciência que aquilo vai mexer com o mundo espiritual e alguma coisa vai acontecer como resultado? A nossa visão, ela tem que ser mudada em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com a canção. E hoje eu quero convidar você a um tempo de guerra aqui. Em nome de Jesus. Há um tempo verdadeiramente de violência diante de Deus, em oração. Os violentos se apoderam do reino. É bom ver a atitude de alguns irmãos aqui. Minha esposa, Tere, Lusa, a Manelci está se tornando guerreira, tremenda também. Está aprendendo a guerrear para trazer as realidades do mundo espiritual. Parece que as mulheres são muito mais guerreiras que os homens, muitas vezes, gente. Mas todo espírito de timidez vai ser quebrado em nome de Jesus. Deus está levantando a igreja com cara de leão. Diga aí, Senhor, está levantando a igreja com cara de leão. E essa igreja aqui, RN, é a igreja apostólica, então nós temos que ter cara de leão. E o leão não é tímido, ele não tem medo, não. A Bíblia diz, quando o leão ruge, os inimigos se colocam em retirada. Uma hora dessa nós vamos pegar aqui sobre a teologia do rugir do leão. As coisas que acontecem quando o leão de Judá ruge na igreja. Enquanto cantamos a canção, feche teus olhos. Que ao teu coração venha agora. O que você precisa que aconteça? O que está sendo bloqueado? É alguma coisa na área de trabalho, na área de saúde? Nos teus estudos? Um projeto no qual você tem certeza que o Senhor direcionou, mas não está acontecendo nada. Que isso comece a vir de maneira viva na tua mente, no teu coração agora. Depois nós vamos ter um tempo de oração, um tempo de guerra em cima disso aqui. Em nome de Jesus. O ministério apostólico, uma das coisas que ele faz, os irmãos da integração estudaram aqui sobre a questão dos 5 ministérios, não foi isso? E o ministério apostólico, uma das coisas que ele faz é gerar fé e trazer audácia em meio à igreja. Trazer um manto de ousadia. E você precisa ser ousado, essa igreja é apostólica. Vamos adorar o Senhor, depois vamos orar. E que ruge ao leão, que a terra estremeça. Aleluia. Diante da majestade de Jesus, que ruge ao leão. Somos chamados, Senhor, para reinar em vida. Que a terra estremeça.
Somos chamados para fazer violência para entrar no reino. Nós não queremos somente a herança, nós queremos a posse dessa herança. Pai, nós queremos entrar na terra, queremos guerrear na terra e governar na terra, naquilo que o Senhor nos deu. Ruja, leão! Ruja, leão! Ruja, leão! Em cima de cada necessidade aqui. Ruja, Senhor! E que ruja o leão, e que a terra estremeça. Sim! Diante da majestade de Jesus. Ruja, leão! Sim! E que ruja o leão, e que a terra estremeça. Vai colocando tua situação diante do Senhor. Diante da majestade. Qual é a porta que você necessita que seja aberta? E que ruja o leão. Oh, aleluia! E que a terra estremeça diante da majestade. Aleluia! De Jesus, que ruja, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Que ruja, e que ruja o leão. Aleluia! Sim! Se você sente impedimentos em alguma área da tua vida, sai do seu lugar e vem à frente, pois vamos guerrear hoje aqui. Se há portas fechadas, há algo que você precisa experimentar no teu trabalho, na tua área financeira, na tua saúde. Não hesite, não fique passivo. Se levante como guerreiro. E vamos fazer de maneira prática hoje aqui. Sai do seu lugar e vem à frente. Diante da majestade. Aleluia. Jesus, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja o leão. Se você precisa guerrear, guerreia. Vem à frente aqui para guerrear. Se alguma coisa está prendendo a tua vida, vem aqui. Se porta está fechada, a tua herança, aquilo que você tem certeza que há um decreto do Senhor na tua direção, e essas portas estão como que fechadas, vem à frente. Deixa o chofar aqui. Oh, aleluia. Sim. Vai abrindo a tua boca, vai proclamando aí. Vai declarando que não há porta fechada. Todos os inimigos que se levantam estão sendo colocados por terra agora. Em nome de Jesus. Diante da majestade. E que ruja o leão, diante da majestade. E que ruja o leão. Sim, Senhor. E que a terra estremeça. Aleluia. Declaramos que não haverá portas fechadas. Você se levanta para tomar território a partir de hoje. Aleluia! Toda ação do espírito de passividade é quebrado hoje aqui. Em nome de Jesus. Oh! Cheira a terra estremeça
diante da majestade. Aleluia! Que ruja, que ruja, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Sim, Senhor! E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante. Pai, Tu estás indo à frente, e todo portão fortificado de ferro e bronze é desfeito. Pai, os céus de ferro e bronze são rompidos, e a Tua graça, a Tua glória vem. Queremos declarar, não haverá portas fechadas. Traz saúde onde há enfermidade, Pai. Nós repreendemos o espírito de enfermidade hoje. Quebramos todo o poder da doença. Nós quebramos os poderes do espírito de escassez, o espírito de miséria, todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria que tenha sido feito geracionalmente para bloquear famílias é desfeito em nome de Jesus. Toda a esterilidade espiritual e material é rompida em nome de Jesus. As portas fechadas por força das trevas, esses ferrolhos são quebrados, e o Senhor traz um novo tempo, um tempo de provisão, portas sendo abertas, e a porta que Tu abre ninguém pode fechar. Repreendemos todo o espírito de enfermidade, repreendemos todo o espírito de miséria, repreendemos o espírito de dúvida nessa noite. Nós repreendemos todo o espírito que tem fortaleza mental, todo o espírito de passividade, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Vai guerreando em adoração aí, oh, adoração guerreira, aleluia. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja, e que ruja o leão. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Aleluia. De Jesus. Aleluia, aleluia, amém, aleluia.